Fala, meus irmãos, tudo bem? Na paz de Cristo? Hoje estamos aqui para mais uma leitura do nosso Deus não está morto. Hoje vamos ler aqui Atos capítulo 15 e sermos edificados pela palavra de Deus. Atos capítulo 15, a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Antes de a gente ler, eu realmente tenho que falar desse assunto porque existe uma grande questão aqui em Atos 15, que é uma questão muito interessante, é uma discussão antiga do primeiro século, mas que é muito importante a gente entender isso aqui. Vamos lá. Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é um judeu que ele veio para os seus, tudo mais. Mas a palavra de Deus fala que Deus tem dois povos, né? Os judeus e os gentios, que agora, por meio de Cristo, são salvos por meio de Cristo. Então, assim, é como se Deus tivesse uma árvore com seus ramos, que são os judeus, e tivesse os galhos enxertados, que são os gentios. Então, Deus tem esses dois povos que estão enxertados na mesma videira, né? A questão toda é que os gentios não precisam guardar a circuncisão. Não precisam seguir a lei de Moisés à risca sobre circuncisão, sobre provar ou não provar tais alimentos, carnes, e aquele negócio do sábado, e aquele negócio de colheitas e tudo mais. Isso não é mais uma prática gentílica. Por quê? Porque eram gentios, né? E é isso que é discutido nessa carta aqui, porque estavam querendo fazer os gentios se circuncidarem. Mas Paulo, aqui, a gente vê que tanto Paulo como os líderes aqui, eles fazem um compêndio de coisas que são essenciais entre esses dois povos. E essa discussão da questão da lei de Moisés, ela não é uma discussão que acabou no primeiro século, nem acabou aqui. Essa discussão, ela continua até os dias de hoje, as pessoas dizendo, eu tenho que guardar isso da lei de Moisés, não tenho, tenho que guardar aquilo, não tenho. Irmão, você tem que ler a Bíblia toda e você tem que fazer um paralelo de Antiga e Nova Aliança. E você tem que fazer um paralelo, por exemplo, você pega o sábado. O sábado é importante para o judeu? É importante, mas para o gentio faz sentido? Não faz. Por quê? Porque, entende? Porque o Shabat era um momento que os judeus faziam muitas coisas no Shabat, no sábado. Mas o gentio, para o gentio não importa se é sábado, se é domingo, se é um dia, se não é. Entende? Ah, o judeu não comia carne de porco, nem carne, muitas carnes não comia. Por quê? Porque é da cultura deles, era da lei levítica também. O gentio precisa seguir essas coisas à risca? Não precisa. Porque é só você pegar, botar as mãos, levantar e orar. Os judeus, irmãos, eles seguem as leis cerimoniais, civis e muito mais, porque Paulo fala sobre se você é judeu, permaneça como judeu. Você é gentil, permaneça como gentil. Mas eles estavam querendo aqui, meus irmãos, trazer um peso muito grande, né? A gente vai ver, e aí um peso, tipo assim, o gentil tem que se circuncidar, ponto final, e aí Paulo vai dizer não. É isso que o texto está falando aqui, A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram aos irmãos: se vós não circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso está lá em Levítico 12:3. Essa questão ainda continua sendo tão séria que Pedro ainda vai cair na onda. Ah, não vou me sentar mais com tal povo porque... Entendeu? Então esse negócio aqui não vai parar aqui. É por isso que nós temos que fazer o seguinte. Você pega... Aqui está o Antigo Testamento e aqui está o Novo. São o mesmo Deus, a mesma graça. Só que você tem que ler esse aqui, que é o antigo, e complementar com esse, que é o novo. Então, você lê a lei e lê a graça. Você junta os dois. Não é uma separação entre lei e graça, mas é uma complementação. Amém? Fica muito mais fácil. Então, você lê na Antiga Aliança, você tinha que circuncidar, por quê? Porque era uma questão levítica, era uma questão até de higiene do povo. Nova Aliança, o gentio precisa fazer isso? Não precisa, por quê? Porque a minha circuncisão no coração. A lei de Moisés dizia que eu tinha que pegar o meu dízimo, fazer o dízimo da colheita, o dízimo, aí fazia outra colheita, e fazia outra. Para o gentio, preciso dar 4 dízimos? Não. Você tem lá a sua oferta voluntária na igreja, você tem um dízimo voluntário lá, que você dá em forma de finanças. Você não precisa mais seguir lá aquelas coisas de colheita. Para o judeu é importante, porque era a forma deles viver a lei. Mas para o gentio tem sentido? Não tem, entendeu? Viver aquilo lá. Claro, você pega os princípios, como eu disse, a circuncisão para o gentio é um princípio. O princípio é circuncidar o coração. Meu coração precisa estar circuncidado. Para o judeu era um mandamento. Para o judeu, o dízimo era literalmente você tinha que pegar lá, tirar a primícia, depois tirava o dízimo, depois tirava o outro dízimo de outra coisa. Eram muitos dízimos.
Para o gentio isso faz sentido? Não, mas faz o sentido é a ideia do dízimo. A ideia do dízimo que é o quê? Você tem uma comunidade local para sustentar. Se eu dar isso aqui em generosidade, o Senhor me abençoa. E aí a gente vê isso lá em Hebreus, né? Então, a antiga aliança falava de um jeito, na nova fala de outro. Mas não é que um são diferente do outro, mas é que um está complementando o outro. A oferta, meu Deus, a oferta era muitos animais que eram oferecidos em sacrifício. Eram todo tipo de animais que eram oferecidos em sacrifício. Para o judeu tinha algum sentido? Tinha muitos sentidos. Mas para o gentio tem sentido? Não tem. O que é o que vai adiantar eu oferecer lá um animal lá para o levita comer? Não faz sentido, mas temos o princípio que fica é as ofertas voluntárias da igreja. A gente vê isso. A gente vê que Deus tem dois povos na Bíblia. Tá? A gente vê que Deus tem dois povos na Bíblia que Deus une por meio de Cristo. Quais são os dois povos? Judeus e gentios. Mas por meio de Cristo não há mais distinção entre judeus e gentios. Todos são um por meio de Cristo. Judeus permaneçam judeus, gentios permaneçam gentios, vivam a sua vida em paz. Só que essa discussão não acaba aqui, né? Mesmo eles apresentando isso aqui, essa discussão ela dura até o dia de hoje e talvez dure até quando Jesus voltar. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que os dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, ou seja, os ritos, a questão cerimonial, a questão de guardar o Shabat. Mas como eu disse para vocês, nada disso é necessário para um gentio. Um judeu fazia sentido porque ele era judeu. Continuar agora querendo em Cristo, ele poderia seguir a lei de Moisés porque fazia parte da cultura dele, né? Deus não é contra a cultura, Deus é contra uma imposição de cultura a um povo que não precisa seguir aquilo. E é isso que eles estavam querendo fazer, estavam querendo impor aos gentios que seguissem a lei de Moisés. Os gentios não precisam seguir a lei de Moisés. E aí quando a gente fala em lei de Moisés, como eu disse para você tem que fazer esse estudo profundo da Bíblia. Porque daí tem um outro grupo que é o outro extremo disso aqui, que a gente pode pensar que nada da lei de Moisés faz sentido pra gente. Isso é mentira também. Pelo contrário, a lei de Moisés, ela aponta para Cristo, mas céus e terra poderão passar, mas nada da palavra poderá passar e ser retirado, tudo aponta para Cristo. E a gente vê que é um paralelo, é um complemento. Era assim, na graça é assim. Era assim, na graça é assim. A lei dizia circuncidar, na graça dizia circuncide o coração. A lei dizia, você tem que pegar, você tem que oferecer pelos seus pecados esse sacrifício, esse animal. A graça diz, não precisa mais disso, porque agora Cristo ofereceu e cumpriu tudo isso aqui. Era dele que essa lei estava falando, era apontando para ele. Só que eles estavam querendo realmente, o que eles estavam querendo fazer é que todos os gentios se considerassem e seguissem tudo que estava na lei de Moisés. Mas Paulo vai tratar e dizer, não, cara, nós temos dois povos realmente a gente vai ter gentios e judeus. Entende? Agora talvez ficou muito mais claro para você. E como que a gente vai entender tudo isso aqui, meus irmãos? É você pega, a Bíblia está aqui, e você vai lendo toda a Bíblia e vai entendendo. É uma escada que vai subindo e você vai entendendo como que as coisas vão ficando. Coisa era de um jeito, vai ficando de outro, vai ficando de outro. Até o casamento ele vai mudando conforme a Bíblia. Por exemplo, na lei de Moisés, Deus permitia que tivessem até mais de uma mulher, mas com o tempo isso a gente vê que essa estrutura, realmente isso aí não faz sentido nenhum na graça isso. Então a graça ela não é uma negação da lei, mas ela é uma escada que você vai subindo e ela é um nível mais alto, entendeu? É um complemento, era assim e ficou assim. Assim como a escatologia lá em Daniel a gente vê que Daniel cita algumas coisas, mas a gente tem uma revelação completa do que Daniel quer dizer em Apocalipse. Então é uma escada que você vai complementando, não é uma coisa que é o Deus do Antigo Testamento era um Deus, o Deus da Nova Aliança era outro. Não, é o mesmo Deus, só que você tem que ler a Bíblia de uma forma que você entenda o anúncio todo, a mensagem completa.
para você não ser um legalista chato e para você também não ser um hypergrace. Um hypergrace é um cara maluco, tá bom? Mas a gente vai discutir mais com isso sobre essa questão de lei e graça muito no livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus ele fala muito sobre isso e vai ser muito interessante pra gente conversar sobre isso, tá bom? Vamos voltar aqui. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. Está lá em Atos 10, 1 ao 43. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederá. Está lá em Atos 10, 44 e 2, 4. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, o véu se rasgou, os dois povos agora estão em Deus por meio de Cristo. E Cristo pegou os gentios que não faziam parte de tudo, eram descendentes de Abraão, mas eram gentios, não faziam parte das coisas que Deus estava fazendo em Israel. Deus pegou isso e enxertou. Nós hoje somos um povo, meu irmão. Nós somos um só povo, uma só língua. Não há mais distinção perante Deus. Perante Deus, no coração íntimo de Deus, todos nós somos um por meio de Cristo. E isso que importa, tá bom? O parecer de Tiago: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantado de suas ruínas. Restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Está lá em Amós, capítulo 9, 11 ao 12. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade e dos tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, aos gentios existem esses ensinos aqui, ó: contaminações dos ídolos, bem como de relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, tá bom? Então, porque Moisés tem em cada cidade desde os tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Mas está lá em Êxodo 34, 15 ao 17, Levítico 18, 6 ao 23 e Levítico 17, 10 ao 16. A decisão enviada a Antioquia. Então permaneceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Antioquia, ou capital da Síria, né? Visto sabemos que alguns que caíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vós têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegarmos a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo, a nós
não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vós abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vós guardardes saúde. Essa questão de, então, aqui das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Ou da contaminação dos ídolos, né? A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Isso está lá também em Atos 13:13. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então veja, meus irmãos, até naquele tempo já existia desavenças, e existia muitas desavenças dentro da igreja. Até entre o próprio apóstolo Paulo aqui e Barnabé houve essa desavença, porque Paulo achava justo de um jeito e Barnabé de outro. Eu quero deixar uma coisa para você com essa mensagem de hoje. Ainda que dentro da história da igreja existam várias separações de linhas, existem várias separações, o coração de Deus não é um coração separatista, mas é um coração de unidade. Porque por meio de Cristo, Deus nos fez um só povo, judeus, gentios, gregos, romanos, brasileiros, os gentios que não são judeus, né, no caso. Então, judeus e gentios, Deus fez um só povo, amém? Deus fez um só povo. E Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele deseja que todos conheçam a Jesus Cristo e se arrependam dos seus pecados. Então, essa é a mensagem do Evangelho, amém? Quem crer e for batizado será salvo. Batizado não para ser salvo, mas por consequência da salvação e por consequência de crer. O batismo não salva, mas ele testifica a crença de que eu creio em Jesus Cristo. A minha salvação é por Jesus Cristo, mas a minha consequência da salvação é o batismo. E as obras, né? As obras são consequências também. Eu não sou salvo pelas obras, mas as obras evidenciam que eu sou salvo. Não sou salvo pelo batismo, mas o batismo evidencia que eu sou salvo. Sou salvo por quem? Por Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje, Pai. Que nós podemos aprender muitas coisas hoje, Pai, da história da igreja e de tudo aquilo que o Senhor tem ensinado aqui. Obrigado pela Tua palavra. Guarda-nos, Senhor Deus. E que nós possamos ser cada dia mais dedicados a Ti, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. E que nós possamos pregar este Evangelho em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus amigos. Até amanhã. Graça e paz. Amém. Vamos todos juntos avançar no Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia.